Fala galera, então continuando aqui com a narrativa da criação no livro do Gênesis, tá? Bereshit no original em hebraico. A gente vai fazer um pequeno resumo da criação. Primeiro dia, então Deus gerou o filho dele, Jesus, que é chamado ali no Gênesis a palavra e a luz e o dia, né? Todas essas características do próprio Jesus ali no Gênesis. Então Deus gerou o Filho único dele, de dentro dele próprio, para então fazer a criação, né? E a gente viu que o próprio Espírito de Deus, ele veio energizar as águas para que as águas pudessem então estar propícia para a geração da vida, que a gente vai ver depois nos próximos dias, quando a própria água ela produz a vida biológica, tá? E a gente agora vai para o segundo dia. O dia segundo é um dos dias mais polêmicos, porque ele confronta a ciência em vários aspectos, tá? Na questão que existe um firmamento aqui, né? Aqui em cima, na época antiga dos judeus, eles criam realmente que era um domo, né? Era um domo bem firme para fazer separação das águas. Então a gente vai aqui então a partir do Gênesis 1, versículo 6, e disse Deus: haja um firmamento ou expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Como a gente entende isso aqui? Lembra que Deus, quando Ele criou a terra, era só água. Aí Deus não tinha ainda feito vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, de um linguajar científico, uma fissão nuclear, né? Para começar a produzir os materiais pesados, né? Ferro, metal, tudo, carbono, tudo mais, tá? Então só tinha água, era o H2O, hidrogênio e oxigênio. E agora ele está separando essas águas, as águas de baixo e as águas de cima, com um firmamento. É uma coisa firme, tá? Essa palavra firmamento ou expansão no original em hebraico é raquia. Raquia é o seguinte: ela a semântica da palavra raquia em hebraico vem de haka, né? Haka ou haká, que é o seguinte: quando você vai fazer uma espada, o que você faz? Então você começa a expandir aquele metal no ferro, o ferro no caso. Então você está fazendo um haka, né? Você está expandindo, você está batendo com um martelo até aquilo ali ficar bem plano, e aí você faz aí então a espada. Esse processo se chama haká ou haka em hebraico, tá? E aqui vem a origem da palavra raquia. Raquia é como se fosse a coisa já pronta, né? Você bate uma bigorna, né? O martelo numa bigorna, no metal ou no ferro, ou pode ser até no ouro mesmo, né? Para fazer aquela lâmina. Então é como se fosse aqui no firmamento, Deus estendeu o céu como se fosse uma lâmina, né? Ali em Jó diz como Deus estendeu os céus como um espelho de bronze fundido. Então é um domo, um firmamento, né? Para separar as águas de cima das águas de baixo. Só para a gente entender, a palavra céus em hebraico, ela se chama shamaim ou shamaim, tá? Ela vem também de uma combinação da palavra maim ou maim, que significa águas. Então, só para a gente entender, quando tem o im no final, em toda a palavra hebraica é plural e masculino, tá? Elohim é o Deus plural, né? Shamaim, serafim, querubim, né? Querubim, uma ordem de anjos querubins, anjos sentinelas, anjos de guarda, tá? Então toda vez que você vê essa palavra terminando em hebraico im no final, é no plural e masculino. Então Shamaim é o que é? Uma combinação das palavras da preposição shain com maim, que significa
águas. Então, os céus é lugar de águas, tá? Lá existem águas, qualquer coisa assim desse princípio. Então, os céus, essa palavra em hebraico se chama Shamaim, lugar de águas. Então, onde o próprio Deus habita é um lugar de águas. E a gente tem algumas experiências empíricas para a gente entender que a gente pode até compreender que as próprias estrelas já estão dentro da água, tá? Eu vou mostrar aqui uns vídeos para vocês e a gente vai entender isso direito. Quando eu iniciei meus estudos teológicos, tá? Na Alemanha, depois em Israel, eu entrei em choque com essa informação dos antigos hebreus, que eles tinham que o céu era um lugar de águas, né? E na verdade a Bíblia diz mesmo que o próprio João, quando ele foi arrebatado aos céus, ele viu uma fonte de água que jorrava debaixo do trono de Deus, tá? E se a gente for entender até melhor empiricamente, a gente vive debaixo d'água, como se fosse um aquário, né? Porque a atmosfera, ela tem a umidade dela. A gente respira aqui nessa atmosfera, mas ela tem a umidade dela, como se fosse uma água rarefeita, tá? Você tem a água aqui, ó. Vou mostrar um mar para vocês. A água ela é mais densa, tá? Onde muitos animais respiram dentro dela. E a gente tem esse ar aqui, né? Esse ar, que é uma água um pouquinho mais rarefeita, tá? Então a gente de qualquer maneira vive dentro da água, né? O nosso corpo é feito 70% de água e, segundo a ciência, toda a matéria
bariônica, né? Ela tem pelo menos aí uns 60%, 70% de água e 80% de hidrogênio, que é um dos elementos que combinam para fazer água, hidrogênio com oxigênio. Então, nesse quesito, a Bíblia tem razão. Eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é uma Nikon P900. Então, quando eu comecei meus estudos sobre isso lá na Europa, eu comprei essa câmera. Na época tinha o maior zoom do mundo, para começar a observar as estrelas fora do contexto da NASA ou dos observatórios, né? Porque aí eu me choquei com uma realidade do que eu via empiricamente nessa câmera e do que a NASA me mostrava com foto de como eram as estrelas. Então vou passar um vídeo aqui para vocês. Fiz alguns vídeos aqui, na Alemanha, né? Principalmente mostrando o suposto planeta Vênus, e aqui também da Praia Grande, em Arraial do Cabo, né? Eu fiz de lá, né? Mostrando o planeta Vênus sobre a perspectiva dessa máquina aqui, a Nikon P900, tá? A gente tem também um relato bíblico aqui no livro de Jó 37, Deus falando, o próprio Deus falando, tá? Com Jó. E aqui no Jó 37, 18 diz assim: ou estendeste com ele os céus que estão firmes como um espelho fundido, tá? Só para a gente entender, nessa época de Jó, então, os espelhos não eram como a gente tem espelhos atualmente, tá? Como é que eles faziam espelho? Eles pegavam o bronze, então eles faziam a raca, né? Ou racá, como a gente faz, para fazer uma raquia, uma lâmina de bronze, e aquilo ali os antigos usavam como espelho. Então Deus está dizendo para Jó, então comparando assim como ele estendeu os céus, como se fosse um espelho fundido, tá? Então é uma coisa sólida. Não quero entrar aqui nessa polêmica de viagem espacial e tudo mais, porque eu estou na perspectiva do texto bíblico, texto teológico, tá? Então não quero fazer guerra contra a ciência. Tem pessoas que creem na ciência e tudo mais. Eu vejo isso como uma ciência especulativa, tá? Até mesmo o heliocentrismo, que vai de contrário aos textos bíblicos, que diz que a terra que é o reino, né? Os céus foram criados em função da terra, mas isso é uma outra polêmica, não quero entrar nessa polêmica. Eu quero apenas expor para vocês a criação sobre a perspectiva da Bíblia, tá? Então ele separou as águas de cima com as águas de baixo, separou aí então com esse firmamento, esse espelho fundido, e a gente então pode propor que estamos dentro, vamos dizer assim, de um aquário, né? O aquário de Deus, tá? Então a gente respira nessa atmosfera, a gente está dentro de um plano fechado, vamos dizer, num sistema fechado, tá? A gente está dentro de um domo, e Deus propôs essa atmosfera então para a gente respirar o fôlego de vida, tá? E
ele fez então a separação aí entre águas e águas, tá? E depois a gente vai então para o quarto dia, para a gente entender melhor como essa cronologia da criação, o processo da criação, como Deus criou as coisas tão perfeitas, tá? Então a gente fica aqui então pelo relato do segundo dia, lembrando, né, no primeiro dia Deus criou, desculpa, não criou, ele gerou Jesus de dentro dele. E Jesus ali tem 3 significados distintos, que é a palavra, né? A primeira vez que Deus abre a boca, ele diz, haja luz. Então, Jesus foi gerado de dentro dele. E depois o próprio Deus chamou Jesus de luz e de dia, né? No primeiro dia, justamente porque foi Jesus que arquitetou todo o sistema da criação, tá? Aquela sabedoria infinita dele. E a gente chegou aqui no segundo dia, então, Deus preparando a terra, que é o reino dele, né? Justamente para separando as águas e criando uma atmosfera, criando todo um sistema, vamos dizer assim, de variáveis para que a terra pudesse, então, abrigar a vida biológica que a gente vai ver então nos próximos estudos sobre a criação, tá? A gente vai depois até o 7º dia e a gente fica por aqui. Vou deixar vocês aqui com esse visual maravilhoso da Praia Grande, Arraial do Cabo. Tá? E a gente se encontra então no próximo estudo.